Tá bom. Olá, olá, olá. Michele, Tailane. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aí mais uma live, né? Hoje com o tema Como iniciar na carreira jurídica. Tema esse que a gente vai conversar a respeito aqui, traçar, né, algumas ideias, corresponder aí com vocês algumas notícias, né, a respeito dessa iniciação, sem qualquer objetivo de esgotar o nosso tema, né? O pessoal está entrando aqui, já vamos dar início. Olá, Camila, boa noite. Obrigado, meu amor. A Grazi falando aqui que queria que a filha ouvisse, mas ela está na faculdade. Sim, eu vou deixar salvo, Graziella, tá? Para vocês terem acesso posterior. Rosemeire aí. É o Charles, do primeiro período, está aí conosco. Essa live hoje que interessa de sobremaneira quem está aí terminando o curso de Direito, mas quem tem a pretensão de iniciá-lo, ou quem vai, né, desejar aí começar a traçar os primeiros passos para essa carreira, né? Amanda, Tati, prazer imenso aí estar com vocês, gente. Gente, hoje já são 9 horas da noite, né? Me desapeguei um pouquinho aqui da formalidade, já deixei o meu paletó de lado, né? Hoje foi um dia aí bastante atribulado, com audiências, né? Atividades no escritório, mas já está na hora da gente desvestir da armadura, né? E sentarmos aqui para a gente poder bater um pouquinho de papo, né? Vamos conversar a respeito de como iniciar uma carreira jurídica. Bom, eu tenho um compromisso muito forte, né, com todos vocês que me seguem, que me acompanham por aqui, de sempre levar uma informação que seja de qualidade, uma informação que seja construtora, né, e sedimentada dentro de padrões mínimos, né? Então eu acho interessante, já que nós vamos falar sobre como iniciar uma carreira jurídica, tracejar aqui e falar com vocês um pouquinho da minha experiência e da minha trajetória, né, até aqui. Como, né, eu cheguei até esse momento. E eu quero dizer para vocês que eu me graduei em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, né, no ano de 2009. Então, tem 13 anos, né, que eu estou efetivamente habilitado para o exercício da minha carreira jurídica, né? Meu pai, no entanto, ele já exercia a atividade jurídica, meu pai era advogado à época, né? Foi um grande incentivador ali para que eu desse início à minha trajetória, tá? Mas, efetivamente, me formei no ano de 2009, tá? Em sequência, eu tinha um sonho, né, de ser professor, sonho esse que eu consegui concretizar, e eu me tornei professor a partir de 2010. Né? Então, no ano de 2010, me tornei professor da Pontifícia Universidade Católica, e dali, né, eu fui tracejando outras metas, né? O meu escritório profissional, a Marchiori Advocacia, ela tem o mesmo tempo de constituição que eu tenho como habilitado para o exercício da advocacia, né? Então, tão logo eu tirei ali a minha habilitação na OAB, eu já iniciei a constituição e formalização do meu escritório profissional, o qual é fonte aqui do meu trabalho e meu desenvolvimento até os dias de hoje. Tá? Continuei na carreira docente, né, acumulando aí a passagem por algumas instituições, né? Eu tenho alunos aí que estudaram comigo na
Faculdade de Minas Gerais, na FAMIG, né? Eu tenho alunos que são da Fundação Presidente Antônio Carlos, da rede Unipac, né? A qual eu tenho o prazer de estar lecionando até hoje, e também de ter me tornado coordenador desta unidade de ensino, né? Hoje eu sou coordenador do curso de Direito da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Nova Lima, né? E eu tive algumas passagens também pela pós-graduação, tive o prazer aí de ministrar aulas na pós-graduação para alunos ali, né, da Faculdade Arnaldo Jansen, né, nos cursos de pós-graduação em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho. Sou palestrante, né, ministro com frequência aí diversas palestras no nosso segmento e sou autor do manual Objetivo de Direito Processual do Trabalho, né, o qual aí fiz a publicação tão logo tivemos a reforma trabalhista, e são manuais que muitos alunos meus utilizam, né, nas nossas aulas de processo do trabalho, né, e servem aí de apoios para os profissionais da nossa área. Bom, pessoal, dito isso, eu acredito que estou devidamente credenciado para conversar com vocês hoje, para falar um pouquinho de como iniciar a carreira jurídica. Então, essa live ela tem hoje um público que é destinado, tá? Desde aqueles que vão iniciar o curso de Direito, para aqueles que estão no curso de Direito, para aqueles que há pouco tempo, né, concluíram o curso de Direito, ou mesmo aqueles que ainda estão, né, já mais tempo com o curso concluído, mas estão ali precisando de corrigir alguns procedimentos, ajustar a sua carreira profissional. E eu tenho aqui, vou tentar nessa live tracejar ali alguns pontos, né, para que a gente possa dar sequência. O primeiro ponto, pessoal, que eu gostaria de falar com vocês, e aqui para quem vai iniciar o curso de Direito, ele começa, sobretudo, né, com a escolha da instituição de ensino superior. Tá? É fundamental que vocês façam uma avaliação, né, no momento de ingressar no curso de Direito, acerca daquela instituição, né, da qual vocês estão fazendo parte integrante. Tá? É fundamental, primeiramente, que vocês procurem saber se essa instituição de ensino é devidamente credenciada junto ao MEC, né, para que vocês não tenham problemas posteriores, né, na emissão aí do seu respectivo diploma. E também fazer, né, uma avaliação acerca da matriz curricular que será apresentada a vocês. Né? O ideal é que a matriz curricular que seja apresentada para vocês já estejam aí incorporando novas metodologias de mercado, né? O direito de hoje já não é mais o direito do passado. Muitas ferramentas foram transformadas ao longo do tempo, né? E é fundamental que o curso de Direito acompanhe toda essa evolução, né? Hoje nós já vivemos um processo, né, que ele se tornou muito das vezes digital, né? Hoje, o processo eletrônico ele é uma realidade para todos os operadores do direito. E o curso de Direito tem que estar preparado para trazer essas informações, né, para os seus alunos, para que esses alunos saiam então do curso já habilitados a essa prática, a essa exigência do respectivo mercado, né? Então é fundamental, primeiramente, na escolha da IES, verificar, né, a questão aqui muito mais da habilitação dessa instituição frente ao Ministério da Educação, né, como ela foi avaliada pelo Ministério da Educação, e assim também escolher aquela que traz uma matriz curricular, né, com uma boa inserção do mercado, trabalhando, né, essas metodologias práticas de ensino com a preocupação da formação do egresso, né, como esse egresso será inserido ali no mercado de trabalho. E aí, pessoal, daquelas pessoas que já estão no curso de Direito, e eu costumo comentar muito isso com todos os meus alunos, né, é fundamental que
vocês comecem a construir, né, a imagem de vocês desde a sua inserção numa instituição de ensino superior, né? A imagem que vocês desejam construir, o profissional que vocês desejam se tornar, né, ele é construído, ele é realizado, né, já na instituição de ensino superior. É na forma como você vai conduzir os seus estudos, né, a forma como você vai se preparar para o mercado. E eu costumo dizer o seguinte, sabe? Não quero dizer para vocês que vocês precisam ser o melhor aluno da turma, né? O destaque, aquele Caxias, né? Que fica ali buscando fechar todas as provas. Não é essa a característica, muito embora a sede pelo conhecimento seja deveras importante, né? Eu costumo dizer que a faculdade, né, ela vai muito além, tá, daquele conteúdo que é ministrado em sala de aula. É através da faculdade que você faz, né, as primeiras conexões que serão fundamentais para a sua vida profissional no futuro. Tá? Através da faculdade, você mantém relações com os seus colegas de turma, né? Com os alunos de outros períodos, tá? E também com aqueles profissionais que lhe passam, né, as respectivas informações, e aqui me refiro aos professores. Não é raro, às vezes, que os professores são os primeiros a abrir as portas para o início profissional de uma carreira de sucesso, né? É muito comum, vermos, né, profissionais que iniciaram na sua carreira através ali de um auxílio, de uma indicação, de uma ajuda que tenha sido dada por um professor que acompanhou, né, o seu desenvolvimento ao longo do curso. Então, gente, é fundamental durante este período estabelecer essas relações, estabelecer essas conexões, né? Muitas vezes, né, o sócio do seu escritório, o sócio do que você vai conquistar no futuro, ele está ali do seu lado, né? Da sua carteira ao lado em sala de aula. Pode ser, né, que aquele que vai abrir as portas para você no mercado de trabalho seja aquele professor que naquele momento está ali ministrando uma aula, ministrando conteúdo. Então é fundamental que vocês comecem a fazer essa construção, né, essas relações, a imagem de vocês já desde a faculdade, já desde do seu ingresso na instituição de ensino superior, né? Seja se portando cordialmente, né, no trato com seus colegas, tá? Na sua vestimenta, né, nós temos um ramo da nossa sociedade, o direito em si, ele tem uma característica muito formal, né? E dentro dessa qualidade é muito importante a imagem que você transporta, né? Então, se vestir adequadamente, né? Ter calma ao falar, saber se expor, né, muito mais pelas razões e pelos fundamentos do que muitas vezes pela emoção, né? Saber conversar com aqueles que estão ali produzindo o conteúdo e também com os seus colegas de classe. Essas primeiras linhas, elas serão fundamentais para que quando você iniciar na sua carreira, né, você tenha ali uma solidez, uma confiança, né, e as portas sejam abertas com mais facilidade, ok? Muito bom, pessoal. É fundamental também, né, até mesmo neste momento em que você se insere dentro de uma instituição de ensino superior, você tentar compreender quais são os ramos do direito que você deseja se inserir, né? O direito, ele é um dos segmentos que mais confere oportunidades para a inserção no mercado de trabalho.
nós temos, né, a opção pelo um concurso público, pelas carreiras públicas, né? E aí dentro desse nicho você sabe que vai ter que se dedicar ao máximo, né, na sua aprendizagem, no conteúdo que é administrado. Então, durante a instituição de ensino, você não vai se limitar àquilo que o professor lhe repassa, né, mas você vai buscar algo além, né? Você vai buscar muitas vezes um manual mais completo, uma leitura de uma legislação complementar, né? Você já direciona este seu aprendizado para o atingimento do seu objetivo, correto? Você pode também ter o exercício da advocacia, né? Que é lindo. Eu não poderia falar de forma diversa, porque sou advogado e sou apaixonado com esse ramo do direito. E dentro dessa concepção, a advocacia, né, ela exige um aperfeiçoamento teórico, exige um aperfeiçoamento prático, mas a advocacia ela se constrói a partir das relações, né? Ninguém advoga sozinho, né? É fundamental que você consiga construir relações para que você possa, conjuntamente com outros profissionais, aprimorar a sua técnica, né? A ampliar o seu nicho, né? Conseguir atender mais pessoas, correto? Então a advocacia ela está intimamente ligada às relações que você constrói, seja no curso de Direito, ao longo dos 5 anos em que se dedica, né? Seja também das relações que você forma para além, né, dos bancos acadêmicos, tá? E aí vocês têm a oportunidade de inserção nos órgãos de classe, como por exemplo a Ordem dos Advogados do Brasil, né? E também participando de outros eventos na qual você possa construir essa rede sua de contatos, ok? Agora, pode ser que você gosta, né, do ramo jurídico, você se identifica com o direito, mas não se vê, né, enquadrado num concurso público, numa carreira pública, e também não se vê, né, no exercício da advocacia. Existem outros segmentos? Por óbvio, né? Existem outros segmentos. Você muitas vezes pode empreender no ramo do direito, né? O empreendedorismo também está atrelado à nossa ciência jurídica, né? Não são poucos os aplicativos hoje que são desenvolvidos, né, exatamente para corrigir algumas deficiências, né, algumas dores que o mercado jurídico apresenta. Um aplicativo, por exemplo, que consegue, né, promover a digitalização de documentos através do próprio celular é uma ferramenta muito útil a todos os profissionais do direito que muitas vezes lidam com documentos físicos, né, que são apresentados por seu cliente, mas tem que converter esses documentos em um arquivo digital para inserção num processo eletrônico, né? Temos alguns aplicativos que têm a função de otimizar, por exemplo, né, o atuar da advocacia, de modo que aquele profissional consiga ampliar ali o espaço onde ele presta os seus serviços. Estamos falando, por exemplo, daquele aplicativo que trabalha com correspondência jurídica, né? Ora, eu sou o Anderson, né, tenho aqui o meu escritório em Belo Horizonte, mas eu tenho, né, uma carta precatória, né, eu tenho ali uma audiência que será realizada através de uma carta precatória lá em São Paulo. E essa audiência em São Paulo será para a oitiva de uma testemunha que está lá em São Paulo. Muitas vezes, né, ao invés de eu ter que me deslocar daqui, né, para ir a São Paulo, se a audiência for, por exemplo, presencial, né, para ir até São Paulo para realizar este ato processual,
eu entro dentro do aplicativo que estabelece as conexões de correspondência jurídica, né? E contrato um advogado lá em São Paulo para a realização daquele ato processual em específico, né? Então, esses aplicativos de correspondência jurídica, eles servem para a realização de atos processuais, mas servem também, né, para a realização de outras metas. Então, muitas vezes eu preciso de cobrar o andamento de um processo meu que está lá em São Paulo, né? Eu iniciei aqui, mas é um processo que discute, por exemplo, uma recuperação judicial, uma falência, né? E isso está lá em São Paulo, então eu tive que habilitar o crédito lá em São Paulo, né? Preciso de dar movimento a este processo que está lá há algum tempo paralisado. Eu contrato um correspondente através dos aplicativos existentes, né, para desenvolver essa atividade. Tudo isso é empreender no segmento jurídico, né? Então, hoje nós não temos mais a necessidade de nos inserirmos dentro daquelas carreiras padronizadas, seja pelo concurso, né, seja pela advocacia. Eu tenho a possibilidade, então, de empreender no cenário jurídico, né, utilizando ali o conhecimento que adquiri ao longo do curso, né, tentando observar qual é a dor do mercado, o que o mercado jurídico me exige, né, e desenvolvendo ali algumas ações que são interessantes para suprir essas necessidades. A grande vantagem, né, do empreendedorismo dentro do segmento jurídico é que eu não preciso necessariamente já ter me formado no curso de Direito para iniciar a prestação de serviços, né? Muitas vezes eu já consigo desenvolver essa atividade mesmo antes de me formar ali no curso de Direito, né? Então, todas essas são algumas tratativas. É muito importante, então, que conhecendo quais são os ramos do direito, você consiga definir qual é aquele segmento, qual é aquele ramo que lhe é mais atrativo, né? Que lhe é mais familiar, que você tem mais facilidade de tracejar por ele, né? E definindo esse nicho, tá? Claro que ao longo do curso essas coisas podem ser alteradas, né? Alguns profissionais, alguns professores com quem você tem contato podem muitas vezes mudar a sua forma de análise e a forma como você visualiza o curso de Direito, e nenhum problema com relação a isso. Mas ter objetivos, né, é fundamental para que você comece, então, a estruturar a sua carreira. E a partir do momento que você tem esse objetivo já traçado, você consegue visualizar o que deseja no futuro, ou pelo menos qual é o ramo do direito que você deseja atuar, você começa então a direcionar o seu curso para atender a essa necessidade, né? E você tem várias formas de fazer isso, tá? Ao longo do curso de Direito você tem projetos de extensão, né? Você tem cursos extracurriculares em áreas de segmento que vão te dar ali habilitações, né, e vão te credenciar para falar com qualidade sobre o assunto, para levar sempre uma informação que seja com um conteúdo palpável, né, com um conteúdo rico. E vocês podem, ao longo do curso de Direito, sempre otimizar essa estrutura, sempre trabalhar com essa orientação, construindo, por exemplo, o seu projeto de pesquisa, né, a sua monografia, dentro daquela área que deseja, então, buscar e se destacar nela, né? Então, você começa ali a construir a sua imagem dentro da instituição de ensino, ok? Muito bem, eu concluí o meu curso de Direito. E agora? Essa é a grande questão, né? Concluí meu curso de Direito, passei pelos 10 períodos ali existentes, né? Vou iniciar o 11º período, que a gente fala que é a vida, né? E é o pior dos períodos, porque é aquele momento em que você
muito embora tenha muita vontade, né, já de iniciar ali as suas atividades profissionais, você convive naquele momento com muitos medos, né, com muitas expectativas, tá, com muitas cobranças, né. Vários dos meus alunos aí relatam que a família o tempo todo cobra um resultado, né, ou dentro dessa a inserção no mercado ela é muito complicada, né? Formei, e aí? Né? Como que eu vou conseguir iniciar na minha carreira jurídica? Tá? Bom, pessoal, hoje a pandemia ela nos ensinou bastante, né? Esse período tormentoso por qual passamos nos demonstrou que eu tenho várias formas, né, de iniciar a minha prestação jurisdicional, eu tenho várias formas de iniciar na minha carreira jurídica. E o principal ensinamento que a pandemia nos trouxe, tá, é que para fazê-lo, não necessariamente eu preciso ter uma estrutura consolidada, né? Hoje eu conseguiria iniciar a minha carreira jurídica, e esse é uma dica substancial para quem pretende fazê-lo. Eu conseguiria iniciar a minha carreira jurídica tendo um escritório virtual, né? É claro que para alguns segmentos existem algumas dificuldades, né? Mas toda a nossa sociedade aprendeu um pouco com esse momento, né? E acaba estando mais preparada e já acostumada com estas situações, né? Quem hoje, por exemplo, não tem uma ferramenta de WhatsApp instalada ali no seu aparelho de telefone celular, né? Talvez você consiga fazer o atendimento do seu cliente sem uma estrutura física, né? Estaria ali fazendo através de uma videoconferência pelo WhatsApp, né? Uma ferramenta que é de acesso amplo e que você estaria, né, como estamos neste momento, conversando ali com o seu respectivo cliente, sem a necessidade de ter uma estrutura física para recebê-lo. Hoje, nós temos a maioria dos processos tramitando de forma digital. Os documentos são apresentados no processo mediante, né, a sua digitalização. Então, sequer o cliente precisaria de encontrar com você para lhe fornecer aquela documentação necessária, né, para o ajuizamento de uma ação, né, perante o Poder Judiciário. Você conseguiria, então, né, fazer todo o atendimento deste cliente, contratação dos respectivos serviços, né, sem a necessidade de estar presencialmente com ele, né? E esta é uma grande facilidade. Hoje, né, quando eu fiz a chamada para a nossa live, eu deixei aqui aberto algumas perguntinhas, né, que eu tentaria responder aqui durante a nossa live. E uma das perguntas foi deixada ali por um seguidor, né, o Matheus, e ele me perguntou o seguinte: o Anderson, fala um pouquinho para mim quais são, né? Ele é um estudante e estava me perguntando quais são as principais dificuldades que nós temos, né, quando vamos iniciar a nossa carreira jurídica. E eu costumo dizer que as principais dificuldades são, primeiramente, né, o medo que temos de iniciar a nossa carreira jurídica. Nós nunca nos sentimos suficientemente prontos, né, para iniciar a carreira, nos sentimos ali muitas vezes um certo desconforto, né, um frio na barriga quando vamos participar de uma primeira audiência, né, há todo ali as nossas inseguranças, elas se revelam presentes nessa fase inicial, né? Mas há também outras dificuldades, dentre elas a dificuldade financeira, né? O ramo jurídico, muitas vezes, ele tem essa dificuldade de estabelecer aquele ganho
com agilidade, né? Os processos, eles tramitam com morosidade. A contratação de vários serviços, né? Elas são realizadas muitas vezes no êxito processual, né? Principalmente nessa fase inicial que é da carreira jurídica. E, como se diz, a conta nunca espera, né? Ela tem prazo de vencimento. Então, os custos que geram, por exemplo, a formação da sua atividade, logo ali no início, aquele custo com energia elétrica, com água, com despesas de secretárias, se tiverem, né? Todas elas são custos fixos mensais, né? Que muitas vezes são difíceis de suportar para aquele que vai iniciar na carreira jurídica. E uma outra dificuldade que se apresenta, né, é a captação da clientela, né? Todas essas são algumas questões que nós vamos tentar responder aqui para vocês. Bom, primeiramente, sobre a insegurança, sobre os nossos medos, tá? Pessoal, vocês nunca vão se considerar suficientemente prontos, tá? É muito importante que você comece mesmo não acreditando estar suficientemente pronto. Porque esse seu sentimento, tá? Ele não vai chegar de uma hora para outra, tá? E você muitas vezes vai... Opa, vamos lá, voltamos. Você muitas vezes, né, vai se deparar ali com dificuldades, né? Com a necessidade de voltar aos seus estudos, tá? Isso é sempre algo que acontece e é extremamente normal, tá? É aquela questão que dizemos, né? Se está com medo, vai com medo mesmo. Eu só digo para os meus alunos que há uma necessidade, né, de ter responsabilidade, ok? Então, toda vez que você assume um caso, assume uma demanda, né, você precisa ter com esse seu cliente responsabilidade, né? Responsabilidade no cumprimento dos prazos processuais, responsabilidade de pesquisar a fundo, né, aquele caso com que está tratando, né, levar com extrema atenção, tá, todas as informações que lhe são repassadas, né, analisar os documentos com cuidado, com extrema atenção, tá, e sempre que possível tentar agir estrategicamente, lembrando que você precisa sempre atender, né? Você está ali litigando em favor de uma pessoa, então você precisa pensar em cada passo, em cada forma em que age, em cada petição que insere num processo, você precisa de pensar, né? Estabelecer estratégias que visem, né, atingir o resultado que aquele cliente seu espera, ok? Toda vez que você tem responsabilidade com o processo que assume, tá? Ainda que você não seja o maior expert no assunto, tá? Eu tenho certeza absoluta que você fará um bom trabalho, né? Você fará ali uma pesquisa adequada sobre o tema, né? Você vai verificar como que o Poder Judiciário está trabalhando com aquela questão, né? E você vai construir um bom trabalho, ok? Num segundo momento, e a questão financeira, né? Toda aquela despesa inicial que preciso ter. Bom, pessoal, como eu mencionei para vocês, né, uma das ferramentas que tem sido apresentadas para superar essa dificuldade financeira para o início da carreira profissional é utilizar, por exemplo, né, dos escritórios virtuais.
Portanto, você vai precisar, né, somente de um aparelho de computador, né, um notebook, por exemplo, né, com uma conexão à internet. Tá? Com essas duas ferramentas, né, um computador com conexão à internet, tá, você consegue realizar os atos processuais para o exercício da sua profissão. Tá? E mesmo não tendo um escritório profissional físico, tá, você consegue fazer todo um atendimento eletrônico de seus clientes. E quando surgir a necessidade, né, de atender fisicamente um cliente, vamos imaginar ali que seu cliente ele já é um cliente de mais idade, ou é um cliente que não tem acesso a esses recursos eletrônicos que lhe possibilitem, né, o contato direto com você. Nesse caso, pessoal, a Ordem dos Advogados do Brasil, né, ela disponibiliza em suas unidades os chamados escritórios compartilhados. Né? Eles têm lá escritórios compostos de uma sala individual, servido ali com mesas, cadeiras, né, acessos a computador e rede de internet, no qual você vai poder, né, agendar ali na OAB o seu horário de atendimento e se servir, né, desta sala para realizar o seu atendimento presencial sem custo, né, para aquela atividade em específico. Né? Então, essas situações são muito bem postas para superar essas dificuldades iniciais, principalmente econômicas, né, para o início na sua carreira jurídica. E aí, superamos esses pontos. Como é que fazemos para a captação da clientela? Muito bom, pessoal. A advocacia, né, ela, por ser um ramo que não é um ramo empresarial, né, por excelência, nós não nos confundimos como empresários, a nossa atividade ela possui algumas limitações, né, para a realização do que chamamos de publicidades. Né? Então, nós não podemos, no momento em que vamos realizar ali a divulgação da nossa imagem, do nosso trabalho, nós não podemos fazê-lo, né, com o intuito de promover uma mercantilização do exercício da advocacia. Nem podemos fazê-lo com o intuito exclusivo de proceder uma captação de clientela. Tá? Mas podemos utilizar das ferramentas eletrônicas existentes para divulgar o nosso trabalho. E eu sempre digo o seguinte, olha, quando estamos querendo iniciar na carreira profissional, a primeira coisa que preciso fazer é ser visto, né? E deixar as pessoas saberem, né, que eu sou um profissional do direito e que presto os meus serviços. Né? Dentro dessa conjuntura, é extremamente relevante, tá, que vocês, profissionais do direito, utilizem, né, das ferramentas jurídicas, das ferramentas de conteúdo digital que possam ali divulgar o exercício do seu trabalho. Né? Pensem bem da seguinte situação. Eu tenho ali um Instagram, né? Eu faço lá no Instagram, já me coloquei como um profissional do ramo do direito. Qual é o meu segmento jurídico? É a área trabalhista, né? Não, é a área empresarial. Ou não, é a área penal, tá? Muito bom. Eu tenho lá meu ramo de atendimento. Qual é a informação que eu posso dar para o público, né, para mostrar para eles que eu tenho domínio sobre o tema? Tá? Então, nesse momento, você desenvolve lá um texto na área do direito do trabalho, né, falando, por exemplo, né, sobre algumas dificuldades que todos os trabalhadores vivenciam
Por exemplo, nesse momento de pandemia em que tivemos lá, né, aquele monte de medidas provisórias, reduzindo a jornada de trabalho e reduzindo o salário, né, ou até mesmo suspendendo o contrato de trabalho, né? Como é que as pessoas fazem, né, para receber lá o seu 13º no final do ano, né? Será que o 13º seria pago com base no salário reduzido? Será que ele seria pago de forma proporcional porque o contrato de trabalho foi suspenso? Tenho certeza absoluta que diversos trabalhadores tinham essa dúvida ou ainda conservam essa dúvida, né? Se você é um profissional daquele segmento, por que não esclarecer essa informação, né? Prestar essa informação através de um texto informativo, divulgando ali o seu conhecimento, tá? Nesse momento, você está levando a informação para a sociedade, mas também está divulgando o seu trabalho. Você está mostrando, naquele momento, que é um profissional, né, que entende do respectivo assunto. E aí, né, se eventualmente aquele que assistiu essa sua mensagem, essa sua live, ouviu a sua publicação, tendo a necessidade, né, de um profissional naquela área, seu nome pode ser cogitado, né, para que ele entre em contato, muitas vezes procure ali mais informações, né, e vocês tenham a possibilidade de contratação de um eventual serviço, ok? Eu sempre recomendo apenas o seguinte, pessoal, toda publicidade que eventualmente fizerem, porque esta publicidade é fundamental para que vocês se tornem conhecidos no seu segmento, que elas continuem conservando a sobriedade, né, da nossa profissão, ok? Eu costumo dizer, hoje temos diversos aplicativos, temos o Instagram, temos o Telegram, temos o WhatsApp, temos o Facebook, temos o TikTok, né? E a gente muitas vezes se depara aí com algumas publicidades que não estão à altura da do nosso segmento, do nosso ramo, né? Tentem nas suas publicidades, na divulgação do seu trabalho, sempre manter a sobriedade que a advocacia exige, né? Lembre que a publicidade ela tem que ser no sentido de levar uma informação, né? E não objetivando ali a captação de uma clientela, tá? Então, esse não é o objetivo finalístico da sua publicidade, né? Mas sim divulgar o seu trabalho, divulgar a sua imagem, né? Divulgar o seu serviço, tá, ok? Mas sem necessariamente objetivar ali a captação de uma clientela, ok? Muito bom, pessoal. Nós temos ainda, né, dentro desse nicho de captação de clientela, vocês têm que compreender muitas vezes, né, que vocês precisam de estar presentes, né, naqueles locais onde o seu nicho é mais explorado, né? Então você precisa de frequentar, né, os ambientes onde os clientes em potencial estarão presentes para que você possa ali estabelecer relações, estabelecer contatos para que esses clientes possam chegar até você. Isso é fundamental para que vocês consigam aí construir esse nicho de atividade. Lembre-se, gente, o advogado que permanece apenas no escritório, tá? Ele não consegue promover a captação de sua clientela, tá? Mesmo que você tenha um escritório virtual, é necessário andar, né? É necessário estar onde o seu nicho frequenta, estar onde o seu nicho se ambienta, tá? Para que você possa ter maior capacidade, né, de captação deste cliente, de conversão dessa clientela, ok? Muito bem, pessoal. Já ultrapassamos essas dificuldades iniciais, né?
Quais são os outros pontos que é extremamente relevante para nós aqui? E aqui vou tentar ser o máximo objetivo, né, para que a gente possa, então, discorrer sobre outros assuntos. Nós precisamos, né, de aprender mecanismos de gestão profissional. É fundamental, ao iniciar nossa carreira, que nós tenhamos uma boa gestão do da nossa atividade, né? O profissional do direito, ele lida frequentemente com prazos, né? Ele lida frequentemente com compromissos. Então é fundamental que você utilize, né, alguns mecanismos para que se mantenha, né, constantemente atualizado com estes prazos, com estes compromissos que você precisa de cumprir ao longo de sua carreira. Então você precisa ter um mecanismo de gestão de sua atividade, né? E nós temos várias ferramentas digitais que podem auxiliar isso, né? Nós temos, por exemplo, o aplicativo do Google Agenda, né, que está presente aí em grande parte dos smartphones, seja aí o iPhone, seja os aparelhos da Samsung, todos eles têm lá, né, o aplicativo do Google Agenda. Esse aplicativo, você consegue listar ali os vários compromissos que tem, seja para cumprimentos de prazo, seja para realização de audiências. E esse aplicativo ele emite alertas no seu telefone, né, para que você não tenha ali um esquecimento ou deixe de cumprir algum prazo que é extremamente importante para você, né, principalmente ali no exercício de sua atividade profissional. É fundamental que você tenha, então, a capacidade de gerir a sua atividade, fazendo uma gestão com qualidade, né? Em um segundo momento, pessoal, é fundamental também que vocês consigam estabelecer uma precificação adequada do serviço de vocês, né? Como marco de orientação, nós temos lá a tabela da OAB, né? A tabela da OAB, ela estabelece, né, dentro do nosso nicho profissional, quais são os preços de atividades, né, ou peças, ou ações que vamos propor perante o Poder Judiciário, né, ou serviços que vamos prestar, e ela tem a condição ali de lhe orientar, né, qual seria o valor adequado para cada tipo de procedimento, tá? A tabela da OAB, ela é uma tabela que se estabelece como uma orientação para o advogado, né, no momento em que vai ali realizar a precificação de seu serviço, tá? Mas nada lhe impede de, respeitando a tabela da OAB para não promover uma desvalorização até do seu próprio serviço, porque aqueles valores são valores mínimos que a tabela estabelece, né? Você muitas vezes, para atender um cliente que está com uma condição mais apertada, pratica o valor da tabela, mas o pratica de forma parcelada, né? Ou faz um ajuste adequado ali para que possa desenvolver essa atividade, tá? Mas é fundamental que você consiga precificar adequadamente o seu serviço, né? Lembre-se o seguinte, o processo judicial, tá? Você precisa de precificá-lo não analisando apenas o seu momento atual, né? Porque muitas vezes eu percebo isso em vários outros escritórios em que já tive a oportunidade de trabalhar conjuntamente, ou já tive a oportunidade de vivenciar, né, principalmente aqueles que estão iniciando na carreira, de precificar o serviço, né, em razão de uma necessidade que possui. Olha, eu estou precisando de fazer um caixa porque eu tenho no final do mês um aluguel, eu tenho ali uma conta de luz, eu tenho um telefone, então eu vou dar o valor desse serviço para pagar essas despesas, né? E aí muitas vezes ele faz uma precificação baixa, analisando apenas aquele momento inicial,
e você se depara numa situação difícil depois, porque aquele processo ele vai durar um período relevante, né? Então ele vai durar aí 1 ano pelo menos de tramitação, e você fez ali uma precificação para atender uma necessidade imediata, mas vai ter que continuar dando suporte e apoio a este processo, né, durante um longo prazo. O que você consegue muitas vezes visualizar é que quando isso vai acontecendo com deveras frequência, tá, você vai ter muitos processos que precisa trabalhar nele, né? Mas você já não ganha mais nada nele. Então aquele processo você acaba trabalhando, né? Pagando para trabalhar naquele respectivo processo. Então é fundamental, gente, isso é fundamental para a saúde de vocês. Vocês precisam aprender, né, a precificar o serviço de vocês, tá? Nada impede, por exemplo, de que vocês, né, estabeleçam, por exemplo, no ato de sua precificação, tá, um valor inicial de entrada para custear muitas vezes uma necessidade premente, mas você estabeleça, por exemplo, parcelas mensais que o respectivo cliente vai pagar ao longo do processo, né? E essas parcelas mensais, então, elas serão num valor mais reduzido que a entrada inicial, mas ele vai pagar mensalmente. Qual é a vantagem disso, né? Ainda que o valor ele seja um pouco menor, né, você tem ali um processo em que constantemente está sendo remunerado por ele. Então, você, independentemente do tempo que aquele processo levou para se consolidar, você tem ali, né, uma remuneração, pelo menos, de manutenção daquele processo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui muito bobo para vocês. Vamos imaginar, por exemplo, né, na área civil, tá? Vamos aqui fazer uma ilustração para que vocês entendam do que eu estou dizendo. Você vai lá na área civil, tá? E vai contratar um serviço de uso capião, tá? Vamos lá fazer um serviço de uso capião. O imóvel, tá, ele é avaliado, por exemplo, em R$70 mil, tá? O imóvel ele tem lá um valor de R$70 mil, ok? E você vai entrar com a ação para usucapir aquele imóvel em favor do seu cliente. Vamos imaginar que você, desses R$70 mil, né, você estabeleceu lá um valor para o seu cliente de R$14 mil a título de honorários, ok? O imóvel vale 70, você estabeleceu um valor de R$14 mil para poder fazer a uso capião. 20% do valor do respectivo imóvel, né? Inicialmente você vai me dizer assim, olha, o valor foi muito bom, né? O valor que você precificou o seu serviço foi muito bom. Aí eu te pergunto, olha, hoje em média, uma ação de uso capião, né, a depender ali das circunstâncias do imóvel, né, quem são os confrontantes que estão ali naquele imóvel, eles podem levar pelo menos, tá, pelo menos uns 5 anos de tramitação processual, isso se não houverem outros recursos, né, contra aquele processo, né, se a litigiosidade daquele processo não for muito grande, tá? Então são R$14 mil. Aí você pega esses R$14 mil e divide, por exemplo, por 60, né? Então você vai pegar os R$14 mil e dividir por 60 meses de tramitação daquele processo. Olhando dentro desse ponto de vista, será que você continua achando que a sua precificação foi adequada, né? Dividindo aí 14 mil por 60 parcelas, tá? Pois é, você tem que verificar exatamente as perspectivas de duração de um processo. Como é que você avalia isso, né? Entrando, por exemplo, em processos de natureza semelhante, né, no local onde será de competência para o exame de sua ação.
né? Dentro dessa qualidade, você consegue visualizar, em média, quanto tempo aqueles processos perduram para que você possa estabelecer, muitas vezes, uma precificação adequada de seus serviços, ok? Porque esse objetivo aqui é manter uma saúde da sua atividade, de modo que você tenha a condição, né, de continuar desenvolvendo ali com qualidade, né, desenvolvendo ali com todo aquele gás que você desenvolve desde o momento que é contratado, ok? Muito bom, pessoal. E aqui, né, tracejando aqui outras questões, é fundamental que no exercício profissional, né, você se apresente sempre, né, com qualidade, você se dedique, né, à prestação dos seus serviços e busque sempre fazer o seu melhor, né? Como diz ali uma frase do filósofo Mário Sérgio Cortella, né? Você tem sempre que buscar fazer o melhor com aquilo que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda, né? Então você sempre tem que se dedicar, né, ao máximo, buscar com as ferramentas que você possui, né, construir ali a sua imagem, construir a sua carreira, a sua reputação, né, utilizando das ferramentas que possui naquele momento, né, e quando tiver condições de se fazer melhor, se dedicar ainda mais nesta construção. Nós tivemos outras perguntas que foram deixadas lá no site para mim, né? No nosso IG aqui, e aí vou responder brevemente aqui antes da gente encerrar, tá? As perguntas foram o seguinte: olha, dentro da carreira de docência, né, é necessário ter o mestrado para iniciar na carreira docente? Tá? Essa foi uma pergunta deixada lá na nossa caixinha de perguntas. Bom, pessoal, não é necessário que você tenha ali o mestrado profissional, né, para que você inicie na sua carreira docente. Tá? Se você se qualifica como especialista e você possui um curso de pós-graduação, você já tem condições, né, de se habilitar como docente. No entanto, já fico aqui, né, algumas questões que preciso esclarecer para vocês. O mercado docente é um mercado bastante restrito, né? A educação de ensino superior, ela sofreu bastante transformações ao longo do tempo, né? E temos então, principalmente com a introdução dessas metodologias de educação à distância, uma redução massiva daqueles professores que estão ali, né, habilitados à docência em ensino superior, tá? Então é fundamental que quanto mais qualificado, né, você esteja, melhor, né? E que você busque também aquelas áreas do direito, você busque ali aquelas áreas do direito que estão sendo introduzidas agora no mercado. Recentemente passamos por uma atualização, né, das disciplinas obrigatórias do curso de Direito e foram inseridas novas disciplinas, né? Como, por exemplo, o direito financeiro, foi uma disciplina nova que entrou na matriz curricular, né? O direito digital, né, foi uma informação nova que entrou na nossa matriz curricular. Então é muito importante que vocês tentem buscar essas novas áreas, porque teremos menos profissionais, né, que estão ali se habilitando nesse momento ao mercado, ok? E quanto mais qualificado esteja dentro de uma perspectiva curricular, né, mais condições você tem de encontrar uma instituição de ensino para iniciar a sua prestação de serviços. E também é fundamental, pessoal, que vocês mostrem, né, para as instituições de ensino a qualidade que vocês possuem, tá? Então é muito difícil, tá? A não ser que vocês tenham ali uma indicação muito forte, né, para uma instituição de ensino, que você comece absolutamente do zero. Eu percebo e vejo muito, né, aqueles profissionais que desejam iniciar no curso de Direito procurarem instituições de ensino, tá,
se apresentando como interessados em uma futura vaga, mas também, né, se colocando ali dispostos a ministrar cursos, né, cursos de extensão, tá? Se habilitarem como monitores daquela unidade de ensino, né? Se apresentarem ali como participantes de bancas de monografia, tá? Mostrando ali, né, para a instituição, num primeiro momento, né, a sua qualidade para inserção no mercado de trabalho, ok? Então esta aí fica uma dica para aqueles que desejam aí iniciar nessa carreira docente, tá? Que não se contentem apenas na sua formação e na distribuição, por exemplo, de currículos, né? É necessário que você mostre para a instituição, né, a sua capacidade laboral, a sua capacidade de construir junto com aquela unidade, tá? E são através desses cursos de extensão, dessas palestras que muitas vezes vão levar, né, desse contato inicial com a instituição em sede de monitoria, em sede de participação de bancas de monografia, que vocês vão construir esses laços, né? Como eu já disse aqui no início, o ramo jurídico ele se constrói muito por conexões, né? Você tem que se fazer presente, você tem que demonstrar as suas qualidades, tá? Não é simplesmente por um currículo que a instituição de ensino irá lhe selecionar, ok? Uma outra pergunta que surgiu para mim aqui é se vale a pena iniciar na carreira jurídica, né, fazendo serviços de correspondência jurídica, tá? E aí, esses serviços de correspondência, pessoal, é quando alguns profissionais, eles se apresentam, né, para o mercado para realizar alguns atos processuais isolados, né, para atender ali a necessidade, muitas vezes, dos contratantes, ok? É muito interessante, tá, iniciar também como correspondente, mas digo, né, que você não deve atuar exclusivamente ou somente na correspondência jurídica, tá? Você pode deixar o seu escritório, se habilitar, se colocar à disposição para realizar algumas correspondências, porque isso vai trazer para vocês mais experiência, né, em diversas áreas que vão atuar, né? Isso pode estabelecer ali um ganho financeiro imediato, né? E lembre-se bem de precificar, né, adequadamente as ações que vão praticar quando estão a serviço de uma correspondência jurídica, tá? Mas é fundamental, como digo, que você trabalhe o seu nicho, trabalhe o seu segmento, né, para que você consiga, então, crescer profissionalmente a partir daquela área que pretende desenvolver, ok? Bom, pessoal, eu acho que para um bate-papo inicial, né, a gente conseguiu aí passar pelas estruturas de uma carreira jurídica, né, e acredito aí ter levado algumas informações que entendo ser de extrema relevância para vocês, ok? Espero que tenham gostado. Eu vou deixar essa live aqui salva, né, no nosso IG. E sempre que possível, voltem aí, consultem essas informações, mandem aí, compartilhem com os colegas, tá? E aí eu vou deixar para vocês as minhas redes sociais, tá? Tem aqui o @Anderson Marchiori, né? Que é a minha live. Eu tenho o @Marchiori Advocacia, que é o IG do nosso escritório de advocacia, tá? Temos aí o meu canal no YouTube, professor Anderson Marchiori, tá? Essa live vai estar no canal do YouTube, mas vai estar aqui no meu IG também, tá? Lá no meu canal do YouTube nós temos algumas aulas que foram gravadas, algumas lives em que tratamos alguns assuntos específicos que estão lá, que estão extremamente disponíveis para vocês, ok? Para mim é sempre um grande prazer estar aqui com vocês, espero que tenham gostado, tá? Muito obrigado e boa noite a todos, tá? Fiquem com Deus.